um pouco a respeito da cruz do Senhor Jesus, e hoje eu encerro essa série de mensagens, que a partir da semana que vem eu já estou nessa expectativa, então não sei se assumirei o púlpito daqui a alguns dias, por conta da chegada do bebê, e alguns irmãos e alguns pastores amigos conduzirão a igreja nesse meu tempo de ausência. Então hoje eu encerro a minha palavra sobre a série de mensagens. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E pela manhã o Senhor nos desafiou a vivermos uma intensidade na vida cristã e superarmos a nossa imaturidade de fé. Disse que a igreja muitas vezes parece uma UTI neonatal, onde nós temos crianças na fé e precisamos crescer em estatura e graça, precisamos crescer no conhecimento do Senhor. E nessa noite nós vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Hoje nós vamos estudar a cruz e a missão da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso eu te convido a abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu leio o capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Nós já estudamos o capítulo 1, estudamos o capítulo 2, falamos do 3 hoje pela manhã. Semana passada lemos o capítulo 4 e agora nós estamos em 1 Coríntios capítulo 9. Convido os irmãos que acharam textos a colocarem em pé. A partir do verso 16 diz assim a palavra do Santo Deus: Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu também estivesse sob o regime da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu fosse também uma pessoa sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sob o regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis também o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles que querem, portanto, alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar a coroa incorruptível. Corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes desqualificados. Oremos. Pai, com ousadia nós rogamos que o Senhor mais uma vez fale conosco. Que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra possa falar ao nosso coração, e que o Senhor mesmo esteja aplicando no nosso coração tudo aquilo que nós devemos aprender sobre a pregação bíblica, sobre a pregação do Evangelho. Santifica o nosso coração nessa hora, Pai, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Queremos mais uma vez Te adorar através da pregação e queremos ouvir a Tua voz. Por isso a nossa oração nessa noite, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.
Não nos resta dúvidas que o apóstolo Paulo amava a mensagem da cruz, viveu sob a sombra da cruz e proclamou a mensagem da cruz a todos aqueles que estavam perto da sua vida e que tinham contato com ele. O apóstolo Paulo foi o missionário itinerante que Deus levantou para falar aos gentios. E o apóstolo Paulo então tinha a sua vida, tinha a sua rotina, tinha a sua profissão. Nós sabemos que ele era fabricador de tendas, trabalhava na construção de tendas, abandonou tudo e foi para o serviço, para a proclamação do Evangelho. E agora escrevendo a carta aos Coríntios, e nós sabemos que Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, mas uma foi-se perdida e Deus não permitiu que entrasse no cânon bíblico. Mas antes da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma suspeita muito grande de que essa outra carta deveria ter chegado àqueles irmãos. E uma das coisas que chegou ao ouvido de Paulo é que Paulo então estava sendo questionado na igreja por conta da sua pregação. Algumas pessoas estavam dizendo que o apóstolo Paulo pregava simplesmente para ganhar dinheiro. E quando eu ouvi e vi e li aquilo que falaram de Paulo, eu fiquei um pouco mais aliviado, confesso aos irmãos. Porque algumas vezes, quando eu digo que sou pastor em determinados círculos, algumas pessoas pegam a carteira e já seguram a carteira. Ah, vai falar de dinheiro, vai pegar... E já falavam isso do apóstolo Paulo. Já falavam isso do grande apóstolo Paulo. Chegaram a falar para Paulo que se ele tinha que trabalhar ou não. E o Paulo prega e traz a prerrogativa e fala assim: olha, por que vocês não cobram isso de Pedro? Pedro não vive do Evangelho? Aí o apóstolo Paulo, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, estou falando do contexto, está aí no versículo 8, ele fala assim: não pode amordaçar o boi enquanto ele está pisando o trigo, deixa ele comer. Então quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho, quem prega o Evangelho tem que viver daquilo que o Evangelho traz. Se nós estamos falando de coisas espirituais, o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja, porque eu não posso receber as coisas materiais? Acompanhe comigo o versículo 11, como o apóstolo Paulo trata desse assunto com a igreja, antes de nós entrarmos no nosso texto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. O apóstolo Paulo ensinando a igreja a valorizar e a incentivar aqueles irmãos a recolherem dízimos e ofertas para o sustento da obra de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja: se eu estou falando de coisas espirituais, vocês não podem suprir as necessidades da minha vida. Que exortação à igreja. E aqueles irmãos parece que não tinham essa compreensão. E o apóstolo Paulo, com muito jeito, vai trabalhando com essa questão da igreja. E depois nós temos aí a grande manifestação de Paulo falando a respeito do Evangelho, que é o que mais nos importa nessa noite. A cruz e a missão da pregação da palavra de Deus. Versículo 16. Olha o que Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Paulo afirma que não há nada do que se gloriar em si mesmo, a não ser na pregação do Evangelho. Quando Paulo faz uma análise da sua vida, ele fala assim: eu não tenho nenhum valor em mim mesmo, eu não tenho nenhum valor na minha mensagem somente, eu só sou alguma coisa, eu só posso realizar alguma coisa, porque eu posso realizar essa alguma coisa a partir do Evangelho, e pesa sobre mim esta obrigação. O apóstolo Paulo aqui faz uma relação do cristianismo com as nossas obrigações. E nós vivemos em um tempo tão difícil, onde as leis estão tão frouxas, e quando nós falamos de obrigação, nós não gostamos. Gostamos muito de falar dos nossos direitos, mas quando alguém fala para nós dos nossos deveres, nós não gostamos. Todos nós temos o direito de sermos filhos de Deus, mas todos nós temos o dever e a obrigação de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo chega a dizer que esse peso está sobre os seus ombros. Em outras palavras, quem aceita a mensagem do Evangelho, quem aceita a mensagem da reconciliação, quem aceita a mensagem da cruz, tem que ser também um pregador dessa mensagem da cruz. É bem verdade que toda a igreja, e boa parte da igreja, não tem o mesmo dom e a mesma vocação de pregar como eu estou fazendo agora, anunciar publicamente.
Mas você tem várias oportunidades de pregar com a sua vida, com seus dons, com seus talentos, com o seu modo de viver, com o seu estilo de vida. E é isso que Paulo está falando. Se o Evangelho transforma a nossa vida e todas as instâncias da nossa vida, nós temos que ter, entre aspas, essa obrigação sobre nós. Às vezes me espanta olhar para o cenário evangélico brasileiro e parece que nós não temos nenhum tipo de preocupação com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu tenho falado muito sobre isso. Parece que o nosso coração não se volta para os anseios das pessoas e para as catástrofes que nós estamos vivenciando no nosso contexto, principalmente aqui na América Latina e principalmente no nosso país. Parece que nós estamos até quase que vendados e parece que a gente não se sensibiliza mais. Ah, mas quantas mortes que tem aí no nosso país? Quantas pessoas morreram na favela? Quantas pessoas aqui no nosso entorno, na região de Bauru, que sofreram acidentes automobilísticos? Mas, tem tantos. São tantas notícias ruins, que a gente não tem mais nenhuma preocupação. Parece que não pesa sobre os nossos ombros a obrigação de anunciar o Evangelho. Parece que nós vamos privatizando a nossa fé. Afinal de contas, pagamos o pastor Elismênio, enviamos o pastor Ismael lá para Cabralha Paulista, anunciamos e pagamos o pastor Jefferson, ele que pregue para nós na cidade de Bauru. Não! O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 16, se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, eu não tenho que receber tapinha nas costas, eu não tenho que receber presente, eu não quero glórias humanas, porque essa é a minha obrigação. A partir do momento que eu e você aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que levar o Senhor Jesus às outras pessoas que convivem conosco. Mas aí nós delegamos essa função. Essa função nós deixamos para os pastores e missionários, para os professores da Estação do Saber Cristão. E não assumimos, de fato, de verdade, a nossa responsabilidade. O seu vizinho, é obrigação sua falar para o seu vizinho. Lembra aquele vizinho chato que você tem lá? E joga aquela monte de folha na sua calçada? Deixa o cachorro fazer cocô lá na sua calçada? E eu vou lá evangelizar seu vizinho? Sim ou não? Dificilmente. Quando eu for no núcleo de vida, pode ser que eu cumprimente ele. Mas quem está lá todo dia? Você. E o apóstolo Paulo continua o texto. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação. Que ai de mim se não pregar o Evangelho. E essa expressão de Paulo, ai de mim, vai falar do juízo de Deus. Paulo tinha completa noção de que ele um dia estaria diante de Deus e que Deus cobraria dele as oportunidades que ele houvera desperdiçado durante a vida. Eu penso, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma vida tão apaixonada aqui, gostamos das coisas tão daqui, que nós esquecemos que nós vamos ter que prestar conta um dia. E a gente vai vivendo a vida como se isso não tivesse nenhuma relevância, ou como se o dia da nossa morte estivesse lá longe. É que nem aquela história quando a gente é bem novinho, que a gente fala assim, quando eu tiver 18 anos, né? Aí chega 18 anos, você falou assim, poxa, a vida correu. Quando eu casar, a coisa já aconteceu. Quando eu tiver uma faculdade, depois a vida corre. E a gente agora faz a conta de lá para cá. Quem sabe se você vai partir hoje ou não? Imagina o Senhor puxando a sua ficha e conversando com você. A gente não pensa nisso, né? Paulo fala assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Um dia eu vou estar diante do juiz, eu vou ter que falar para o juiz, o justo juiz, que é Deus, daquilo que eu fiz com os meus dons e talentos, daquilo que eu fiz com a minha vida. E Deus um dia cobrará de nós, se nós pregamos ou não para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos da faculdade. O apóstolo Paulo sentia esse peso na sua vida, ele fala assim, ai de mim, eu fico me imaginando diante do juízo de Deus. O apóstolo Paulo está falando, por isso eu não tenho nenhuma vanglória quando anuncio o Evangelho, porque pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade. Eu fico imaginando se nós tivéssemos essa, como diz alguns jovens amigos meus, essa responsa sobre os nossos ombros.
se nós pegaríamos todos os nossos instrumentos, as nossas vozes, e encheríamos os hospitais da nossa cidade com louvores de Cristo. Se nós entraríamos na penitenciária falando do amor de Cristo para aqueles que estão presos. Se nós invadíssemos a periferia da nossa cidade e cuidássemos de todas as pessoas com os nossos dons e talentos. O apóstolo Paulo fala, pesa sobre nós essa obrigação. E ele vai um pouco adiante. Versículo 17, acompanhe comigo. Se eu faço de livre vontade, não sou somente obrigado, mas eu amo fazer isso, eu tenho também um galardão, Deus há de recompensar a minha fidelidade. Mas se faço isso constrangido, porque é minha obrigação, então é responsabilidade de despenseiro. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando assim, se eu não fizer de bom coração, porque eu amo a Deus, eu tenho que fazer porque eu sou servo de Deus, e um servo de Deus é escravo de Deus. Mais especificamente em 1 Coríntios é despenseiro. E eu já ensinei o que significa despenseiro à igreja. O que é despenseiro? Quem lembra? Despenseiro é aquele que cuida da dispensa. Então o apóstolo Paulo está falando assim, eu sou aquele que cuido da dispensa. Então se eu vejo um casal passando dificuldade, eu vou na dispensa da graça de Deus e trago todos os benefícios que a palavra de Deus fala para um casamento enfermo. Se tem alguma pessoa vivendo uma situação de enfermidade espiritual, eu vou na dispensa de Deus, pego aquilo que Deus tem de melhor e apresento a pessoa. Se tem uma pessoa que está escravizada na bebida, no alcoolismo, na pornografia, eu vou na dispensa de Deus e coloco diante da pessoa o remédio que é a salvação em Cristo Jesus. Podemos falar e fazer o Evangelho crescer de livre e espontânea vontade, mas temos também que lembrar que nós somos despenseiros, nós cuidamos da dispensa de Deus, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. E é muito triste saber e ouvir que muita gente, quando falamos, por exemplo, em dinheiro, aí já recolhe. Ah, mas aí eu vou ter que gastar dinheiro, pastor, porque afinal de contas eu vou ter que fazer mais visitas, eu vou ter que usar meu telefone, eu vou ter que usar minha internet. É isso mesmo. Quem disse para você e para mim que nós vamos ter que passar a vida inteira gastando aquilo que Deus tem nos dado somente conosco? A nossa vida hoje é tão centrada em nós, que nós só pensamos em nós mesmos e assim, rodamos e pensamos em nós mesmos. Qual que é o foco da sua vida? Sou eu e mais o que? Mais eu e só eu. Só eu. Quando eu fico pensando no dispenseiro, eu fico lembrando daquele servo, escravo, que sabe que vai ter que prestar conta. Só para a gente pensar um pouco, será que Deus vai cobrar da gente aquilo que nós fazemos aquilo que nós usamos e fazemos com o nosso dinheiro? Sim ou não? E o povo hoje está meio com medo. Quando eu começo a pregar, a turma pensa, é exortação. Vão lá comigo, gente. Estamos aprendendo junto. Deus vai cobrar o que nós fizemos com o nosso dinheiro? Sim ou não? E quando a gente tem essa consciência de que a gente vai ter que prestar conta daquilo que Deus já nos deu, porque o seu dinheiro não é seu, não é verdade? Hoje nós falamos um pouco, numa reunião, sobre dízimo. Tranquilamente. A gente entrega aquilo que é do Senhor. Deus nos dá 100% e a gente devolve ao Senhor míseros 10%. Tranquilo? E o restante? É para a gente gastar com o nosso bel prazer, do nosso jeito, com as nossas coisas, com o nosso luxo? Claro que não. A nossa vida é para gastarmos do jeito que queremos? É claro que não. Temos que ser bons despenseiros. Lembrar que tudo aquilo que temos não é nosso, é de Deus através das nossas vidas. O que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja é que nós devemos colocar tudo à disposição do Evangelho. Verso 18:
Nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é a minha responsabilidade? Qual é então o meu presente? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Ou seja, de graça recebei, de graça dai. Nós recebemos o evangelho de graça e nós temos que compartilhar o evangelho de graça. Foi engraçado, falando do evangelho essa semana no hospital, em uma das visitas, a enfermeira me apresentou uma jovem senhora, e eu falei do plano de salvação para ela, levei um pão diário na bolsa e acabei entregando, e aí quando ela recebe o pão diário e recebe um boletim da nossa igreja, todo aquele informativo, cantei uma música com ela, orei com ela. Quando eu fui sair da porta do hospital, ela me chama, fala: pastor, mas quanto custa isso? Mas quanto custa o quê, filha? Não entendi. E de fato não tinha entendido. Não, visita. Eu falei assim: visita não se cobra. Se eu fosse cobrar por visita, eu estaria rico. Visita não se cobra. Como assim não se cobra? Eu falei: olha, é o seguinte, o Senhor Jesus um dia visitou a minha casa, e eu, por gratidão a Deus, visito outras vidas. E agora eu vou ficar como? Agora você tem uma dívida. Ah, é. A Bíblia fala para a gente ficar devendo só o amor. Então você deve o amor a outra pessoa. Quando você agora sair e tiver alta, você vai sair e depois você vai aqui visitar uma outra pessoa, e essa vai ser a sua dívida para com Deus. Porque o apóstolo Paulo está falando: de graça recebei, de graça dai. Tudo que eu recebi de graça, eu tenho que passar também de graça. Acompanhe comigo o versículo 19. O apóstolo Paulo falando da sua própria vida e da sua experiência no ministério da pregação da palavra de Deus. Porque eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo está falando: olha, o Senhor Jesus me libertou na estrada de Damasco, eu agora sou livre, e mesmo sendo livre, eu fiz-me escravo para alcançar algumas pessoas. Lembrando a história de Paulo, o grande perseguidor da igreja. E o apóstolo Paulo então volta ao seu círculo comum de amizade para então proclamar o evangelho. É bem curioso como nós, depois que nós nos convertemos, nós só falamos das amizades da igreja e nós deixamos completamente à mercê os nossos amigos que não são da igreja. O apóstolo Paulo faz o caminho inverso. Ele fala assim: olha, eu voltei porque eu quis ganhar o maior número de pessoas possível. E alguém vai falar assim: nós tínhamos que ter, pastor, uma campanha na igreja, uma pessoa para Jesus. Aí a gente faz uma campanha de uma pessoa para Jesus, e quando eu levanto e levo uma pessoa para Jesus, eu já cumpri minha missão, eu parei. O apóstolo Paulo está chegando falando assim para nós: eu quero ganhar o maior número de pessoas possível. A visão do apóstolo Paulo é muito mais ampla do que nós temos percepção. Eu fico imaginando, se em meio a essa crise política que nós estamos vivendo, se o povo de Deus de fato sentisse a crise, invadisse os templos, colocasse os joelhos no chão, clamando a Deus misericórdia e saindo para as ruas, não somente para protestar, mas para falar do amor de Deus, o que nós poderíamos fazer nesse Brasil, e principalmente na nossa cidade de Bauru. Parece que o nosso coração não fica mais incendiado de querer ver a cidade de Bauru e todas as outras cidades aqui ao nosso redor, aos pés da cruz. O apóstolo Paulo fala assim: eu quero ganhar o maior número de pessoas possível. Quantas, apóstolo Paulo? Não sei, 100, 200, 500, 5 mil, 10 mil, eu não sei, eu sou visionário. Uma coisa que eu tenho como meta é levar pessoas aos pés da cruz. E eu acho maravilhoso alguns irmãos da nossa igreja, quando vem com essa chama e incendeia o meu coração falando isso: pastor, estou orando pelo meu vizinho, eu vou levar ele a Cristo. E essa semana um irmão muito especial, o irmão Maviel, foi fazer visita comigo. E o irmão Maviel falou assim: pastor, eu sonho, eu almejo chegar um dia na igreja, não ter nenhum lugar para sentar. Que oração maravilhosa. Eu fiquei encantado com o Mavi. Eu aprendo toda vez que eu saio com o Mavi. Como assim, Maviel? Não tem nenhum lugar para sentar? É ver o templo assim tão lotado, pastor, abarrotado de gente para ouvir a palavra de Deus, que eu não tenho nenhum lugar para sentar. E o senhor vai ficar na onde? Eu fico de pé lá para declamar minha poesia.
E eu pensando que eu era crente. Alcançar o máximo de pessoas possível. Olha o que Paulo fala no 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar alguns judeus. Lembrando que o apóstolo Paulo, depois da conversão, ele entra na sinagoga e ele fala com os judeus, na linguagem dos judeus, tentando alcançar alguns judeus. E depois ele fala: para os que vivem sobre a lei, eu falava a respeito da lei, eu entendia a lei, eu amava tantas pessoas que eu me submetia novamente à lei para comunicar o evangelho a respeito da graça, mas mediante a lei. Versículo 21, aos que sem lei, está falando dos gentios, como se eu também fosse um gentio, mas eu estava debaixo da lei de Cristo. Eu estava vivendo como se eu fosse um gentio, somente para alcançar o povo gentio. Aqui eu quero fazer uma provocação. Nós vivemos tanto esse universo, entre aspas, igrejeiro, gospel, evangélico, que a gente até está perdendo o contato e a sensibilidade com o mundo. Você vai abastecer o seu carro, a sua moto, e você chega lá pro frentista, aperta a mão dele e fala: valeu, irmão. Ele não é irmão, mas é que a gente só sabe se comunicar assim. A gente só fala de música evangélica e dos nossos jargões evangélicos. E a proposta de Paulo é a seguinte: para alcançar os gentios, aqueles que não conhecem a lei de Deus, precisamos fazer um diálogo com a cultura. E o apóstolo Paulo está falando assim: olha, para fazer uma ponte com a cultura, eu preciso entender a cultura, eu preciso mergulhar na cultura, para depois entender a cultura. Fazendo um parênteses aqui um pouco grande, eu fiquei completamente horrorizado com o contexto no qual os nossos adolescentes estão inseridos. E aqui eu peço que a igreja, inclusive os pais, orem por isso. Se os irmãos tiverem curiosidade, vão procurar, como eu posso dizer, as etapas do funk. Já ouviram esse estilo? Eu fiquei assim, pasmo. Digitei lá no YouTube: funk e ostentação. Aí é só dinheiro, festa, vida boa, vodka, viagem, não sei o que, beleza pura. Aí tem lá assim, do funk e ostentação, o YouTube já fez um link, né? Funk proibidão. Só pelo nome vocês imaginam. O proibidão é proibido de falar as coisas que acontecem lá. Aí tem um outro lá, que eu não posso nem citar o nome, que é mais ou menos assim. Olhem para mim. Adolescentes de 10, 12, até 15 anos, alugam uma casa, a balada começa na sexta-feira à noite, e só ficam eles na casa até o domingo, mais ou menos uma hora dessa aqui, ó, 8h30, 9h. E lá só rola o pancadão, e o mínimo é descer até o chão. E se a gente não entender essa cultura, como a gente vai dialogar com essa galera? E aí nós temos a prostituição, nós temos a pornografia, nós temos o sexo ilícito, desde a adolescência, assim, pregado, anunciado de forma natural. E o mínimo para entrar nessas festas é assim: você tem que beijar no mínimo 10 pessoas, na noite, ou nas noites subsequentes, 10 pessoas por noite. Quantas pessoas você beijou? Aí a menina faz uma tabelinha lá: eu beijei 30, eu beijei 20. Aí, para minha surpresa, fui pesquisar, acontece algumas dessas festinhas aqui na cidade de Bauru e região. O que Paulo está falando é o seguinte: entendo essa cultura, para comunicar essa cultura, para valorizar, não essa cultura, mas valorizar as vidas que estão inseridas nessa cultura. E depois que eu comecei a observar todo esse movimento, eu
passei a valorizar cada vez mais os nossos jovens e a nossa adolescência aqui na igreja. Toda sexta-feira o Valdir tem reunido em mais de 30 adolescentes, para a honra e glória do Senhor Jesus, que não estão, desculpa a expressão, nessa gandaia. É fazer a ponte, conversar com eles, passar o evangelho para eles, para que essa adolescência que está aí, alguns dos nossos jovens, casem bem, façam escolhas corretas diante da vontade de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está falando, comunicar com a cultura. E aí entra o versículo 22, que é um versículo muito mal interpretado até nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. E algumas pessoas usam esse versículo, então, para que eu possa falar de dependência química, eu tenho que ser um doidão. Para falar com as prostitutas, então eu tenho que me prostituir para entender o que elas fazem. Está na moda agora isso aí. É o ministério inclusivo. Se você não ouviu, eu estou te contando. É verdade. É verdade. Alguns irmãos estão pensando que eu estou brincando. É verdade. Aí os líderes, então, eles invadem todo aquilo que tem de promiscuidade para eles conhecerem. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se eu quero alcançar as prostitutas, eu tenho que estar no ambiente delas, mas não fazer aquilo que elas fazem. Se eu quero alcançar os dependentes químicos, eu posso sim estar ali no centro da cidade, onde eles estão usando, mas eu não vou usar. Eu posso me fazer de fraco para alcançar os fracos, mas não contaminar a minha vida com aquilo que eles fazem. Com o fim de, o apóstolo Paulo diz, ganhar alguns fracos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu conheço filosofia grega, eu conheço a retórica, eu conheço tudo a respeito da cultura grega, mas eu abaixo o nível, me faço um fraco para alcançar os fracos. E quando é com os fortes, eu elevo o nível e falo com os fortes para alcançar os fortes. Detalhe, 22, a fim de, por meio de tudo isso, salvar alguns. No começo ele falou, quero alcançar muito. Agora ele fala de salvar alguns. Faz tempo que eu não conto história. Não faz? Faz tempo. Vou contar uma que eu ouvi quando eu era criança. Diz que tinha 2 rapazes ali na beira da praia, pegando aquelas estrelas do mar. Já viram estrela do mar? Eu vi lá em Cananéia. Cadê o Fernando? O Fernando arrancava a patinha, sei lá que fala, da estrela do mar. Eu fiquei bravo com o Fernando. Aí o Fernando falava que nascia de novo. Cadê o Rudy? O Rudy falou que não nascia, a gente ficou discutindo. Aí, na beira do mar, tinha 2 rapazes. E um pegando, que nem o Fernando, a estrelinha, olhando, achando bonito e tal, tirando foto. E o outro rapaz pegando um monte de estrela do mar que estava ali. Mas quando eu estou falando um monte, eu que sou exagerado, estou falando assim, milhares delas, entendeu? Tipo quando Deus mandou a peste de rã lá, o povo lá do Antigo Testamento lá, mais ou menos assim, um monte. E aquele homem então pegando e jogando estrela do mar e devolvendo ao mar, E aquele outro camarada, tipo o Fernando lá, designer, olhando a textura, a cor, vendo, tirando foto, falou assim, ó, o que você está fazendo, cara? O que você está mexendo com isso aí? Você está que nem bobo, você não está vendo que você joga 15 e volta 200? Que matemática louca. Rapaz, deixa eu salvar aqui umas estrelas do mar aqui, deixa eu aqui no meu movimento. Mas o que é isso? Você não vai poder salvar todas. Aí diz que o rapaz olha para o Fernando entrou na história agora. Fernando, desculpa aí, mas se eu conseguir salvar algumas, tá bom, né? Não vamos conseguir alcançar toda a cidade de Bauru, mas se a gente conseguir salvar alguns, a gente não vai poder dar solução para todos os casamentos de Bauru, mas se a gente conseguir salvar alguns, a gente não vai conseguir tirar todos os jovens e adolescentes das drogas, mas se a gente tirar alguns, a gente já pode celebrar o Senhor. Alguns. Paulo era fascinado a transmitir a mensagem de Deus para alcançar alguns. E aí entra o versículo 23, o nosso horário está indo embora. O apóstolo Paulo fala assim, 23,
tudo faço por causa do Evangelho. Parece aquele hino que nós cantamos assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Cantamos com os nossos pulmões assim, com muita vibração, mas na hora de praticarmos aquilo que nós cantamos, nós não entregamos quase nada para o Senhor. E o apóstolo Paulo aqui faz uma declaração muito linda: tudo faço por conta do Evangelho. Eu vivo pensando no Evangelho, acordo pensando no Evangelho, sonho com o Evangelho, respiro o Evangelho. Tudo que eu faço está permeado do Evangelho. Quem pode fazer uma declaração tão linda como essa? Eu não tenho nenhuma outra ambição na vida do que pregar e anunciar o Evangelho. Paulo era aquele tipo de pessoa que, quando estava conversando com alguém, já estava tentando engatilhar uma ponte para falar do Evangelho. É aquela pessoa que, quando você encontra no supermercado, ele já usa alguma metodologia para falar do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala assim: tudo que eu tenho está empregado no Evangelho. Por amor ao Evangelho eu entrego tudo. Quem pode falar comigo isso nessa noite? Por amor ao Evangelho eu emprego tudo. Por amor ao Evangelho eu emprego o meu casamento na obra de Deus. Porque eu não quero que o meu casamento seja uma bênção só para as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que o meu casamento seja uma bênção para outras vidas. Eu emprego, Senhor. Eu emprego meu dinheiro na tua obra. Eu emprego o meu trabalho na tua obra, a minha vocação. Quando eu fizer o meu trabalho, que o meu chefe não venha falar que eu sou o cara, mas que ele possa entender que essa habilidade e essa sabedoria vem do Senhor. E aí nós vivemos um tempo tão difícil, quando nós não entendemos que tudo, absolutamente tudo que temos é do Senhor. Tudo. Uma das orações que mais mexeu com o meu coração foi de uma senhora, alguns dias atrás, e eu compartilho com os irmãos essa experiência. No leito de morte no hospital, ela falou assim para mim: olha, pastor, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, eu queria gastar toda a minha saúde para Deus, mas agora o tempo está acabando. E eu falei assim: tudo bem, minha irmã, vou orar contigo. E eu fiquei lembrando de vários e vários irmãos que poderiam gastar a sua saúde, gastar o tempo, gastar a profissão, gastar os recursos e falar como o apóstolo Paulo a todos os pulmões: tudo eu consagro ao Evangelho, vou viver só pelo Evangelho, e tudo que o Evangelho me der, eu vou celebrar, porque tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, e tudo que eu tenho é para o Evangelho. Eu faço tudo pelo Evangelho. Aí eu fiquei olhando para Paulo assim, se eu pudesse conversar com Paulo, né, pessoalmente, eu falei: como assim, Paulo? O que é tudo? Aí Paulo me responde assim: ô Jeff, você acha que foi fácil receber a chibatada daquele soldado lá na prisão? Você acha que eu não entreguei tudo? É verdade, Paulo. Você acha que quando eu estive lá no naufrágio, lá por 3 vezes, o barco quase virando, a gente tinha que jogar as coisas para fora e a gente não tinha mais o que comer, você acha que foi fácil? Você acha que eu não entreguei tudo pelo Evangelho? É verdade, Paulo, é verdade, já entendi, Paulo. Você pensa que foi fácil estar diante dos meus acusadores, eles que foram criados comigo aos pés de Gamaliel, e eles agora estão batendo em mim, falando mal de mim, falando da minha vida, e eu fiquei quietinho só para proclamar o Evangelho? É verdade, Paulo, é verdade, Paulo. Você sabe que eu passei fome, sede, tive minhas necessidades não supridas, e depois, quando foram supridas, eu falei assim: tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, Paulo, você tem toda a autoridade para nos ensinar no dia 17 de abril de 2016 que tudo devemos fazer por conta do Evangelho. Por amor ao Evangelho devemos colocar a mão no bolso e dizimar a igreja. Por amor ao Evangelho devemos pegar as nossas ofertas e consagrar ao Senhor e falar assim: usa, Senhor, conforme a tua vontade. Por amor ao Evangelho devemos consagrar as nossas vozes, os nossos dons e talentos para a proclamação do Evangelho. E eu fico imaginando se todos nós estivéssemos imbuídos desse compromisso e todos nós pudéssemos falar: tudo, absolutamente tudo eu faço por conta do
evangelho, porque na realidade, o que eu alcanço, o que eu almejo, o que eu tenho como meta, é ser um cooperador da obra de Deus. Só quero estar engajado. Qual que é o seu ministério na igreja? Eu sou cooperador. Falei isso essa semana, alguém ficou bravo comigo, né? E cooperador em outros movimentos é outra coisa, né? A pessoa chegou para mim, eu estava estudando esse texto no grego, falou: pastor, o que você está fazendo lá? Qual que é a sua maior função lá na igreja? Eu falei: rapaz, estou lá na PIB, lá eu sou cooperador. Você trocou de igreja? Eu falei: não, estou lá ainda. Não, porque cooperador, estou na obra, estou engajado. O que você está fazendo? Estou fazendo isso, estou por aí, fazendo a minha parte, e eu quero que os irmãos também entendam aquilo que os irmãos precisam fazer. Como o horário vai embora, eu preciso finalizar lendo com os irmãos 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele entra na questão da disciplina, que eu acho maravilhoso isso. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém para alcançarmos a coroa incorruptível. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: eu me domino, eu coloco o meu corpo sobre disciplina, mas não para alcançar a coroa corruptível, mas para alcançar a coroa incorruptível. Eu vou para a meta, e a meta é Cristo, para alcançar a graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo faz uma comparação da vida cristã com um atleta, o atletismo, lá a galera que corre a 100, como que chama lá? 100 metros. Então o apóstolo Paulo está falando assim: eu uso todo o meu corpo, toda a minha musculatura para alcançar a meta. E assim, sabendo que Paulo está falando dos Jogos Olímpicos que acontecia ali na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu me domino, eu tenho disciplina. Um atleta não pode comer determinadas carnes por conta da gordura, não pode beber bebidas alcoólicas, não pode exagerar na noite de sono. Disciplina. E o apóstolo Paulo está falando assim: e nós que vamos herdar uma coroa incorruptível, deveríamos ter muito mais disciplina do que um atleta. E aí entra as disciplinas espirituais. Vamos ver. Oração é uma disciplina espiritual? Sim ou não? Leitura bíblica da palavra de Deus, disciplina espiritual. Jejum, compromisso, mordomia com o corpo. Precisamos cuidar bem do nosso corpinho, templo do Espírito Santo de Deus. Mordomia com tudo aquilo que Deus nos dá. Disciplina. Mas o quanto nós gastamos nessa disciplina? O apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês precisam ter tanta disciplina para trabalhar tanto isso, tem tanto treino, para que quando o rapaz ali soltar e tocar corneta, vocês possam correr aqueles 100 metros como se fossem os últimos da sua vida. Eu fico imaginando essas disciplinas espirituais sendo desenvolvidas no seio da igreja. Com todo respeito aos irmãos e irmãs que me ouvem, será que nós, todo mundo, ou quase todo mundo, temos de fato compromisso na quarta-feira? Vamos lá. Tem alguns irmãos e irmãs que trabalham em escala, que não podem vir, estão trabalhando. Tem uma boa parte da igreja que está com compromisso na facu. Beleza pura, estão estudando. O que mais? Uma desculpa boa para a gente não poder vir no culto de quarta-feira. Me ajuda aí. Faculdade, trabalho e não tem, né? Mas a gente não vem. Aí eu pergunto para uma criancinha, todo domingo eu faço um bate-papo com as crianças, eu não sei como os irmãos vão fazer com meu filho depois, estou enrolado com isso. Mas quando eu pergunto para a criancinha: filhinha, nunca te vi de quarta-feira. Ah, mas a gente fica assistindo novela, pastor. Culto de oração, imagina, o esquema é novela. E eu com aquela cara de pau minha, né? Qual delas?
10 mandamentos. E ela é a maior cara de pau, a menininha, né? O senhor já assistiu? Falei, ainda não. Nem o filme? Nem o filme. A gente mata o culto de domingo de manhã para assistir corrida de Fórmula 1. Que disciplina espiritual nós temos? A gente começa a noite fazendo aquela oração assim: Senhor Deus, obrigado pelo dia. Amanhece no outro dia com o celular despertando. Quem nunca? Que atira a primeira pedra. Já aconteceu comigo também. Às vezes a gente vai orar, tão cansado que a gente começa a orar e depois a gente, só no outro dia quando o celular desperta. E o que o apóstolo Paulo está falando é assim, disciplina espiritual. Eu amo o Evangelho, por isso eu participo do culto de oração, por isso eu contribuo, eu dou minha presença. Eu só não venho se eu estiver esgotado, mas se eu estiver bem, eu estou aqui. E a minha oração nessa noite é assim, ó: Deus, na tua obra, hashtag tamo junto. Deus, na tua obra, hashtag conta comigo. Estou aqui. No que depender de mim, Deus, farei essa igreja crescer para a honra e glória do teu nome. Amém? Quero ser um atleta, que quando o Senhor precisar de mim, eu vou ter tanto preparo, que ninguém me segura. Eu vou ser igual aquele, esqueci o nome dele lá, ó. Como que é? É esse daí, não sei falar, o Bolt, esse cara aí, que quando ele começa, vocês já viram a passada dele? O cara é violento, o cara parece que come ali a pista, ele foi treinado para aquilo. Crente de oração, quando está na oração, é que nem aquele camarada, surge um problema, ele fala, eu vou orar por isso. Tem aquela paixão. Seu problema no casamento, eu sei, está aqui, está na palavra, versículo tal, capítulo tal, sabe de cor e salteado. É isso que o apóstolo Paulo traz para nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz e vou proclamar. Versículo 26: assim eu também corro, eu não sei meta, assim eu luto, não como desferindo golpes ao ar. O apóstolo Paulo está trazendo a figura do boxe. Eu não quero ficar gastando energia, dando murro em inimigo invisível, não quero ficar dando murro no ar, muito pelo contrário, eu tenho meta. E aqui quando nós falamos de meta, algumas pessoas não entendem. O apóstolo Paulo, ele falou assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e depois eu guardei a fé. O apóstolo Paulo sabia de onde ele estava saindo e aonde ele ia chegar. Ele tinha planejamento, ele tinha meta, ele sabia que ele poderia alcançar muitas vidas. E a minha pergunta para você que me ouve nessa noite é o seguinte: qual é a sua meta de fé para esse ano? Aonde você quer chegar com a sua casa, com a sua família? E se você não tiver meta, se você não tiver um rumo, se você não tiver um alvo a ser conquistado, você não vai poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira. O apóstolo Paulo tinha uma carreira, e dentro daquela carreira ele falava assim: o meu alvo é ser igual a Jesus Cristo. E assim ele poderia dizer, como ele sempre disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Olhem para a minha vida e vocês verão Cristo Jesus estampado em mim. É isso que ele fala no versículo 27. Eu esmurro o meu corpo, reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a tantas outras pessoas, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olhem para mim que vocês verão Cristo Jesus. Ousado ou não, Paulo? Olhem para mim, Paulo falando, e vocês vão ver Cristo Jesus. Eu encerro desafiando você a amar a mensagem da cruz, a proclamar a mensagem da cruz, porque quando você está debaixo da mensagem da cruz, o seu coração é tomado por essa paixão, por esse amor pela mensagem da cruz, e você vai dizer comigo nessa noite assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Quem aqui já foi curado pelo Evangelho?
Os irmãos não entenderam. Quem aqui já foi curado pelo Evangelho? Se você foi curado pelo Evangelho, você não tem como fugir disso. Você tem que proclamar essa cura para outras vidas. Que Ele te ajude, que Ele me ajude, que Ele nos ajude como igreja a anunciar esse Evangelho. Que possamos lembrar sempre: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz até trocar por aquela grande e bonita e maravilhosa coroa. Que o Senhor nos ajude. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Porque nós vamos cantar uma canção agora. Convido o Ministério de Louvor a vir à frente, que é muito bonita, e eu quero ler com os irmãos a letra da canção que nós vamos cantar. 2:9. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que bonito. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus está nos chamando para nós proclamarmos as virtudes dele. E se você se sentiu desafiado pela palavra de Deus e quer ser um servo, uma serva do Senhor nesse processo de proclamação e quer consagrar a sua vida, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos todos